Trabalhava na TV e a gente ficava, às vezes, nas portas dos eventos. E a gente, aquele dia, estava na festa do Faustão. E aí o pessoal falou assim pra mim: "Dá um oi pro Roberto Justus, dá um oi pro Roberto Justus". Eu estava na fila ali, na frente, eu falei: "Gente, eu não vou dar oi pro Roberto Justus, porque ele não vai olhar, não vai falar nem oi pra mim, tudo, não vou falar isso". "Não, você vai falar, você vai falar", o pessoal pressionando e tal. E aí eu falei: "Não, vou falar também. Agora vocês estão me pressionando". E aí eu falei assim: "Oi, Roberto Justus, tudo bem?". Ele virou e deu um tchau, oi. Então, assim, quem vê, porque às vezes a pessoa vê o Roberto Justus e pensa: "Ai, meu Deus", eu fiquei assim, né, de ficar apreensivo. Mas não, ele foi extremamente educado, e isso ficou na minha memória. E aí ele virou e falou: "Oi, tudo bem?", e entrou pra festa. É só Que uma legal. lembrança Que de bom, você que eu fiquei, eu falei: "Eu quero que conhecer bom. muito o Roberto". Me diz uma coisa, Roberto, tem alguém que você, demitiu, e aí você depois naquela hora falou: "Poxa, essa pessoa podia ser boa pra minha empresa e eu demiti, me Durante o arrependi"? programa, Ah, né. não, tinha vários que eu considerava que podiam trabalhar, mas por questão de momento. Você sabe como é a vida, né? Às vezes o cara tem um potencial muito grande, mas fez uma bobagem, entendeu? Sim. E as pessoas erram, é normal. Só que quando você erra no trabalho, você tem chance de recuperar, tal. Quando tá num programa como esse, que tá com esse nível de exigência, se você e buscando alguém que falhou, você precisa buscar por algum motivo, né? E eu preciso ter coerência, né? São salas de reunião feitas na frente de 20, 30 milhões de pessoas assistindo. Como é que faz? Normalmente nós estamos aqui nós 3, agora é um podcast, tá público, mas numa sala de reunião da sua vida, do seu trabalho, ninguém tá vendo, só quem tá na sala. Uhum. Imagina você tomar uma decisão, as pessoas acompanharam toda a dinâmica do programa, entenderam o que estava acontecendo, acompanharam o desempenho daquela pessoa e você demite ela injustamente? Não dá. Mas já teve alguns, e teve alguns que eu me arrependi eventualmente, que eu não vou mencionar aqui para não ser indelicado com essas pessoas, senão as pessoas vão ficar chateadas. Mas que eu deveria ter mantido. Uma e teria tirado a outra. Depois eu cheguei a essa conclusão. Eu sou humano também, erro também. As decisões são muito ponderadas, mas também muito baseadas em feeling, né? Não é que você tem toda essa condição de uma avaliação tão profunda, né? Então, às vezes acontece. O cara foi pontualmente ruim numa prova, mas foi melhor no resto, e aí, eventualmente, eu não levei em consideração como deveria todo o resto do desempenho. Ninguém saiu, ninguém, vamos dizer assim, apareceu para demitir naquele momento, demitir aquele. Então, o programa era um pouco assim, sabe? Assim, acontece de você depois pensar: puta, eu não devia ter tirado esse cara ou essa mulher. Entendeu? Porque, Então, Roberto, você, assim, você é empresário e como você falou, tem que ter competência, e a gente vê que tem muitas empresas, infelizmente, que acabam não indo para frente, em muitos casos, né. Para você, Roberto, quais são as principais características que uma pessoa tem que ter para trabalhar com você, que você admira e que você fala: "Isso aqui são coisas importantes"? então, assim, tem várias coisas, né? Eu acho assim, primeiro que a característica de um profissional, ela tem que ser dividida, tem que ser analisada com alguns aspectos, né? Primeira coisa é que, obviamente, se você está num negócio, a pessoa tecnicamente tem que ter um domínio do que está fazendo, tem que ter bom preparo, tem que ter, né, uma formação acadêmica ou não, mas, ou da vida, não importa, não é que eu dou tanta importância, mas é óbvio, uma boa formação acadêmica sempre é uma vantagem competitiva. A pessoa tem que ter conhecimento, a pessoa tem que ter interesse, a pessoa, eu sempre falo, jovem brasileiro, o conhecimento é teu maior aliado, né? A única coisa que ninguém nunca vai te tirar é teu conhecimento. Hoje em dia, com a tecnologia, onde o mundo está nas suas mãos, você tem mais obrigação do que eu, quando jovem, tinha de saber das coisas. Porque eu tinha uma enciclopédia que eu tinha que abrir, eu não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada. A gente vivia aquele mundo, para me achar era telefone fixo, né? Eu sempre brinco que para sair com uma moça na época, o cara: vou te apresentar", eu tinha que ir no risco. Eu já tinha Sim. até um restaurante bem escondidinho que eu levava se ela fosse bem bagulho, mas se ela fosse uma gata eu já sabia para onde eu levaria também. Eu, como jovem, pensava assim, porque eu Claro, também não ia normal. ser mal educado de não levá-la, né. Sim. Então leva num lugar que ninguém vai te ver, bate um bom papo, leva ela para casa, obrigado, até logo, nunca mais. Claro, sem querer também as pessoas: "Ah, mas ele só pensa na beleza", não, nada a ver, Sim, mas nada a ver. é um conjunto de Eu coisas. já Às fiz vezes a muito mulher isso é também. bonita, não sabe falar, também não te interessa, Exato. também, mas enfim. Então, com essa história da comunicação e com essa facilidade da informação e agora com inteligência artificial e tudo, as pessoas meio que emburraram, vamos dizer assim, ou elas ficaram um pouco mais preguiçosas de adquirir conhecimento, entendeu? Então, eu falo, vai numa reunião, ou vai num podcast, quem está falando aqui, o chat GPT ou eu? Como é que você vai me entrevistar se eu não tiver conhecimento para responder todas as suas perguntas de forma minimamente razoável, minimamente bem colocada, né, de trazer alguma informação importante para as pessoas que estão nos vendo.
Isso é o conhecimento que você adquire, que é um lifelong learning, que você aprende a vida inteira as coisas, você vai atrás da informação, você é curioso. O jovem tem que ser curioso. Eu lia de tudo, eu não lia só do esporte, que eu sempre amei, futebol e jogava tênis. Eu via política, economia, tudo me interessava. Eu curtia ver as coisas, entender as coisas, entender a dinâmica do mundo, vai viajar. As pessoas não sabem nem geografia. Você está indo para onde? Ah, estou indo para Dubai. Por onde você vai passar? Você tem a menor ideia. Você tem a ideia para onde esse voo vai passar, se vai para o Atlântico, depois a África, depois... Ele não sabe nem o mapa mundi direito, não sabe nem capital, não sabe nada. Então, assim, é ruim. Como é que você vai ter uma carreira se você não tem uma... O Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Você ter criatividade, você tem que ter inteligência. Para ter inteligência, você tem que ter informação. Você tem que ter fome de informação. Como é que vocês vão me entrevistar minimamente com perguntas que fazem sentido e que, né, trazem para esse programa de você, para esse podcast, algo interessante para quem está vendo, se você não tiver informação? É fácil, vocês estão com os telefones na frente, vocês estudaram o tema, vocês vão... Tudo bem, isso faz parte, é assim que se faz uma pauta de um programa, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes você está numa reunião, eu posso falar com o presidente dos Estados Unidos, também não é muito difícil, que também não é o mais brilhante que eu já conheci, apesar de muito corajoso e está fazendo muita coisa legal pelo mundo agora, mas é um paspalhão. Ou você falar com um grande cientista, o que você quiser, você me põe na frente. Não é que eu seja o cara mais inteligente do mundo, mas eu tenho tanta informação, eu tenho tanta cultura geral que me permite entender ou fazer a pergunta correta para aquela pessoa, entendeu? Ou então entender o que ela está me dizendo. Essa é a grande ferramenta. Então, voltando à tua pergunta, eu procuro gente interessada, curiosa, com grande conhecimento, mesmo jovem, sabe? Tem gente assim, viu? Tem vários. Olha, meus filhos, modéstia à parte, inacreditável. O Ricardo, meu filho, é tão genial. Hoje ele tem 42 anos, já não é mais uma criança, mas sempre foi o cara, o gênio da casa. Ele era o Google, o apelido das irmãs deram para ele é o Google ambulante, né? Tudo ele sabe. Tudo ele sabe. Tudo ele vai buscar informação, tudo ele entende. Então, assim, diferente do pai, porque ele não gosta tanto de esporte, ele gosta de esquiar na neve, mas não gosta de futebol. Aí eu me ferrei com ele nisso. Meu único filho homem, as outras 4 são mulheres. Mas todos eles, a Luísa, que mora nos Estados Unidos, se formou em Boston College, a Rafinha, que é genial para os seus 16 anos, a Fabiana, inacreditável, depois mostrou para o Brasil como ela lidou com o tema, com que propriedade, com que equilíbrio, né, com uma doença que ela teve. E sim, são todos assim. E a Vicky agora, a Vicky, a pequenininha, ela é um azogue. Né? Não, você não tem noção, essa menina com 5 anos, é um fenômeno. Então, assim, ela ainda tudo bem está se desabrochando, mas os mais velhos se interessaram por coisas. Eu consigo falar com eles com temas que são fora vamos dizer assim, do natural, do normal, do dia a dia de um jovem. Então, só para concluir, eu busco conhecimento, interesse, aí eu busco drive, né? Porque não tem como sobreviver num mundo tão competitivo e tão complexo se você não tiver essa vontade de vencer, essa ambição de dar certo. Você é o que você vê. Se você enxergar longe, você vai longe. Se você enxergar perto, você não vai chegar. Exato. Você tem que ter uma ambição, sem querer passar por cima dos outros, sem querer prejudicar ninguém. Dá para crescer de forma correta, direito. Mas se você não tiver dentro de você esse motor... As pessoas perguntam, eu tenho 70 anos, vou fazer 71 em abril. Obrigado, não parece, né? Mas tudo bem. Não parece mesmo, é verdade. Eu sempre faço essa brincadeira. Mas quando você fala, a pessoa vai pensar. Já que vocês não falam, eu falei por mim. Mas eu tenho uma esposa de 38 anos, eu tenho uma filha de 5, que é mais velha, mais nova que meus netos. Tenho 5 netos, 5 filhos, que são assim, a minha grande fortuna, a minha família. E onde eu busco essa energia para começar uma startup agora, que vai fazer só 3 anos, que é a nossa Steel Corp lá, para ser CEO da companhia, para me estressar no dia a dia. Onde está? A Paula brincou comigo, falei, não dá, eu vou trocar você por um mais velho, ela brincando. Você tem muita energia. Acho isso muito legal. Você vê do jeito que eu falo. Eu não falo como um homem de 70 anos cansado. Sim. Entendeu? Eu vou para a quadra e jogo 2 horas de pickleball. Hoje é pickleball, antes era tênis. Com uma molecada de 30 anos. Os caras falam, não é possível que você está jogando ainda, não é possível. Você joga no nosso nível 2 horas e... Eu não conto para eles que eu saio de lá todo quebrado, porque tudo dói na minha idade. Fisioterapia, né? As articulações já não são as mesmas, tudo é óbvio, né? Mas o fôlego tá lá. Meu fôlego é de... Também o que aconteceu, outra coisa que eu falo pro jovem, eu me estendendo na resposta, desculpe. Eu fumei, nunca bebi, nunca usei droga, sempre fui careta com tudo, então cuidei do corpo. A gente não está isento de ter as coisas, tanto que eu tive até um câncer 3 anos atrás, mas por que 3 anos e meio? Por que eu consegui sair? Porque eu não sou sedentário, porque eu cuidei. Então também a volta, a recidiva que eles chamam, que é a volta da doença, é muito menos chance de acontecer. A vida é toda de estatística. Depois eu falo um pouco da minha teoria da estatística. Deixa vocês fazerem as perguntas. Roberto, eu queria até complementar essa pergunta dizendo o seguinte. Eu, Carol, acredito que essa geração falta energia, eu acho que entrou uma geração que falta essa motivação de querer crescer, de querer, né, ter ambição, de ter persistência, disciplina.
que os empresários, a maior parte, pessoal, e que eu acho que vocês precisam entender melhor, eles fazem isso, né? O Roberto, tantos outros que a gente, né, traz aqui, Semenzato, Apolinário, eles estão trabalhando, às vezes, muito mais do que vocês imaginam, e eles precisam disso, né? Então, Roberto, complementando a minha pergunta, você não acha que essa geração agora tá mais preguiçosa, tá mais assim, vem a internet, mas também não quer ler um bom livro, não quer, vamos dizer assim, trabalhar como vocês, né, que trabalham, que estão ali batalhando todos os dias, enfim, com Não essa tenho, nem ambição. tenho a menor dúvida, e concordo 100% com você, Carol. As pessoas são hoje mais acomodadas, né? A zona de conforto, a tranquilidade. Assim, não podemos generalizar. Tem muita gente que trabalha para burro, principalmente os menos favorecidos, que acordam cedo, que gastam não sei quanto tempo no transporte para Exato. fazer aquele trabalho. Então, assim, é complexo, não é que. Mas, assim, quando você tem oportunidade, muitas vezes os caras não. O cara que tem mais oportunidade está numa família com um pouco mais de recursos, que tem um estudo um pouco melhor e tal. Eu vejo falta de, sabe, daquela coisa do fazer, do acontecer, do querer empreender. Você fala para mim, quer dizer, na minha idade, eu já estou numa fase em que eu não estou mais buscando o capital, né? Porque o capital eu já ganhei. E agora eu investi muito, até arrisquei ele, né? Boa parte do meu capital, mas muitos me chamam de louco. Para quê? Eu estaria nas Bahamas tomando sol, se eu fosse você, ou em Miami, sei lá onde. Para que você faz isso? Assim, produzir, fazer acontecer, gerar emprego, oportunidade, negócio disruptivo novo. Entrei no negócio que é um oceano azul, que é loucura. Você imaginar que um setor como a construção civil, que tem 23% do movimento do PIB brasileiro, mais ou menos 2,3 trilhões de reais do PIB brasileiro. Você imaginar que nesse setor os caras estão operando nos anos 60, quer dizer, estão fazendo ainda o que se fazia 30, 40 anos atrás com a alvenaria, quando você tem tantos outros produtos, tantas outras possibilidades, tantas outras de fazer moderno, fazer mais rápido, fazer com menos custo, é uma série de aspectos, mais ESG, mais limpo, obras limpas. E no Brasil tem players fazendo isso, mas não teve um grande player até hoje. Nós vamos ser o maior player dessa área, eu verifiquei uma oportunidade. Agora, isso dá uma exigência de dedicação, primeiro, para acabar com o paradigma, para pegar os engenheiros tradicionais e explicar para eles que o mundo é novo, não é mais o deles. A resistência do público de saber, não, mas essa casa aí é feita do quê? Não sabe, é muito mais resistente do que a alvenaria, muito melhor acusticamente, termicamente, não tem patologia. Tanta vantagem os caras, não. Tem que explicar, tem que fazer, tem que acontecer, tudo demora. E tem que ter muita vontade, né? Nessa altura da vida. E eu fui buscar essa vontade. Eu falo, não pelo dinheiro, né? O dinheiro é muito bom, é uma recompensa final do esforço. Mas tem muito mais coisa por trás da realização do que só dinheiro. As pessoas dizem, vou ganhar dinheiro. Já começa assim, já está errado. Não é vou ganhar dinheiro, vou fazer algo bacana que resulta no resultado financeiro. O sucesso tem um significado diferente para cada pessoa. Tem para mim um, para você outro, para ele outro, cada um tem um significado. Mas voltando, quando você fala do jovem, é realmente isso. E eu faço um teste, cara, não precisa nem ser jovem, tá? Eu não vou testar vocês no próprio podcast de vocês, mas eu faço perguntas que ninguém responde. Não responde. Empresário não responde. Se eu perguntar para ele qual é o PIB dos Estados Unidos, não sabe. Vocês sabem o PIB dos Estados Unidos, vocês dois? Não. Vocês têm uma empresa, vocês têm um negócio de finanças, o maior PIB do mundo, e vocês não sabem responder. Então, desculpa fazer isso aqui. Sim, não, mas faz parte, ó. A gente vai Mas ter é uma que fazer lição essa para de as A casa. gente vai ter que pessoas. aprender, mas o torno PIB do Brasil cresceu, porém saiu da lista das 10 maiores economias Saiu do agora, mundo, essa né? notícia Saiu de agora. ontem, saiu para a 11ª. Mas os Estados Unidos é em torno de 30 trilhões de dólares. Nós somos em torno de 2 trilhões de dólares. Vocês imaginam que nós somos pequenos para nós somos 7% dos Estados Unidos. 7% do tamanho dos Estados Unidos. A China vem a seguir com 19, 20 trilhões de dólares. E assim, o PIB do mundo é uns 200. Se você somar tudo, você imagina o tamanho que esses caras têm. Muito, Por muito. que eles têm essa força econômica, poderio militar, etc. Mas quando eu falei da informação, as pessoas não se interessam na informação. Aí você fala, mas até onde vai isso? Eu não sei. As pessoas usam. Você sabe que a gente não tem capacidade de chegar nem a 10% do nosso cérebro, né? Não tem capacidade. Nem Einstein tinha. Mas Einstein chegava, acho que 6, 7, 8%, sei lá quanto ele usava do cérebro. Nossa. A gente deve usar 2, 3%. Menos até. Mas a gente tem a obrigação de alimentar. Eu sempre falo, por que vem o Alzheimer ou a demência porque eles vão para a aposentadoria, ficar jogando truco na praça, ficar enchendo o saco da esposa, fazendo nada o dia inteiro, acorda, não tem motivação, não tem propósito. A mente vai junto. Você não vai usando a sua mente, entendeu? A mente tem que ser treinada. É como se fosse um músculo que você não usa. O músculo do mais velho você já perde massa, você já vai, né? Tem que ficar exercitando, Sim. para poder levantar, poder fazer um esporte e tal. A mesma coisa com a mente da gente. Você vê, as pessoas não se interessam pela macrovisão das coisas. Quanto maior você enxergar, quanto mais esse cenário você abrir na tua frente, mais sucesso você vai ter.
O meu grande aliado para dar certo nas coisas foi o meu interesse pelo conhecimento, entendeu? Então, assim, eu quero saber, mas por que é assim? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem que perguntar o porquê das coisas. Mas por que o PIB do americano é desse tamanho, do outro não é? Por quê? Como é que faz isso? E o Brasil, perto da América Latina e tal. Eu nunca vou esquecer que eu tinha quando eu estava na publicidade, eu fiquei 40 anos na publicidade, né? Eu tinha um cliente que era um cliente de iogurte, por exemplo. Então eu chegava eu dava umas incertas dos caras, né? O cara que atende a conta, o diretor de atendimento da Danone. Chegar pro cara e falar assim, escuta, qual é o consumo per capita de lácteos do Brasil? Que é a tua conta. Eu não sei se ele responde. E da França, que é o maior do mundo? Qual é esse ratio entre o Brasil e a França? Qual o faturamento da Danone? Empresa que você atende, mundial. E no Brasil? Mas dá vontade de chicotar o cara que não responde um negócio desse. Quando ele faz a campanha, ele atende o dia a dia, ele atende a necessidade de comunicação do cliente. Mas não se preocupe em entender o macro cenário desse cliente, entendeu? Sim. E eu sabia, eu me interessava por todos os meus clientes. Se eu sentasse no board dos clientes, coisa que muitas vezes eu fui, eu podia falar do negócio dele, porque eu analisei o negócio dele, estudei o negócio dele, tive curiosidade e vontade. Nós tínhamos o quê? 20 e poucos clientes grandes lá, não era tantos, um monte de mercados, mas dá para saber, entendeu? Dá para saber o volume de faturamento dessas empresas, tal. Eu sei hoje, eu sei quanto fatura a Apple, eu sei quanto fatura a Microsoft, me interessa, entendeu? Hoje, o mercado, vocês sabiam que o mercado acionário brasileiro inteiro é Apple? Sim, o tamanho, né? Não, o mercado americano é muito maior que o do Brasil. Só o tamanho só a Apple. O valor de mercado, o market cap da Apple. $1 trilhão. 3 trilhões de dólares, mais ou menos. Né? 3. É mais ou menos o tamanho do. Dá para comprar. A Amazon é 2 vezes maior que a bolsa brasileira inteira. Dá para comprar a bolsa inteira. Exatamente. É uma loucura. Essas coisas são informações interessantes a gente entender, né? Sim. O potencial, primeiro, que a gente tem para crescer, se o Brasil estivesse no caminho certo, se o Brasil fosse com a mentalidade de primeiro mundo, se o Brasil quisesse competir com o primeiro mundo e não ficar nesse imbróglio que a gente vive a vida toda, infelizmente, politicamente, né? Se não fosse esse ambiente institucionalmente inseguro que a gente tem. É loucura. Teria que ter um líder muito grande aí para levar o Brasil para outro patamar que a gente não vislumbra tão cedo. Aproveitando, Roberto, que você tocou nesse assunto, como é que você enxerga hoje o momento... Sei, eu não devia tocar nesse assunto. Como é que você enxerga o momento atual, político e econômico do Brasil? E na sua visão, o que falta para o Brasil, um país intercontinental, digamos assim, com tanta capacidade, mas o que falta para a gente decolar? A gente tá vendo a Índia decolando, a gente viu a China... Tem uma frase que atribuíram ao De Gaulle na época, que era o grande estadista francês, falecido há muitos anos, foi um dos grandes líderes da França, Charles de Gaulle, que falava que o Brasil não é um país sério, né? Dizem que essa frase não é verdadeira, mas ficou atribuída a ele. Então fica essa dúvida no ar. Eu acho que é isso que tem problema. Nós temos um problema. Nós temos um problema que começa com a educação do nosso povo, com a cultura. Quando você vai para qualquer país do mundo, você andando na estrada, quando você chega no aeroporto, onde você quiser, em Miami, em Geneve, na Suíça, em Budapeste, na Hungria, em Londres, onde você quiser, dá uma olhada no landscape, dá uma olhada como eles cuidam dos jardins, dá uma olhada como são as estradas, que não tem buraco, dá uma olhada se tem favela. Tem muitos países do mundo que tem, a África é muito pobre, tem países latino-americanos, não estou falando disso, mas estou falando em primeiro mundo, vai para a Suíça, acha uma favela na Suíça, deixa a sua carteira no metrô de Zurique para ver se você vai ser roubado. Sim, é um negócio que começa pela cultura. Vai pro Japão. Nossa, eu fui pro Japão, é lindíssimo. Sabe que eu brincava? Falei, troca o Japão pro Brasil. Vamos ficar lá 10 anos e eles 10 anos aqui. 190, 180 milhões de japoneses mais ou menos, dá quase a nossa população, a nossa é 225. Vamos ficar nós lá, naquela ilha que não produz nada de petróleo, importa quase 90% dos insumos. E olha o que eles fizeram, a economia que os caras criaram. Traz eles aqui, põe nesse... A educação, a limpeza. Põe nesse território. A criança com 4 anos de idade vai sozinha para a escola com a mochilinha nas costas e todo mundo ajuda. Aqui, na primeira esquina está sequestrada ou estuprada, ou sei lá o que acontece. Se você parar para pensar, em 10 anos, esses caras com território nosso, que não tem tsunami, que não tem terremoto, tá bom, tem as nossas enchentes, até as enchentes é incompetência. Porque cai aquele morro, porque não fazem, deixam as casas lá em cima, porque não fazem a sustentação que precisa, porque não avisa a população na hora certa que tem que sair. Então morre gente por incompetência. Morre gente hoje na fila do SUS por incompetência do sistema de saúde. Hoje, se você é pobre, você morre com uma doença grave. Se você é rico, você se salva. Isso é uma injustiça inaceitável num país. Inaceitável. Mas o SUS é bom. O SUS tem muita coisa boa quando você consegue entrar nele. Mas se você fica na fila 6, 7 meses, a tua doença já se agravou, você já morreu. Então, assim, o que não dá certo no Brasil? Na minha opinião, começa por aí. Você vê, a Coreia teve um programa de educação fantástico, as escolas, os jovens e tal. O que aconteceu com um país que
nas últimas 5 décadas, se preocupou com a educação. Aí cria Samsung, aí cria Hyundai, aí você vai ver a competição que eles fazem mundialmente. E a China, que é toda organizada, que hoje compete de igual para igual com as maiores potências, né, do mundo, produzindo tecnologia de um jeito que ninguém nunca imaginou. Antes era Xing Ling, olha o que aconteceu com a China. Olha como ela evoluiu do produto de mão de obra barata do passado para produtos altamente tecnológicos do presente. Um país que está dividido numa história de ideologia, que quer administrar o país com ideologia, com política, com toma lá da cá, um congresso complexo, né, onde as coisas só são aprovadas por interesses, ou o interesse do senador ou do deputado no seu reduto, ou o interesse financeiro do corrupto, que a gente já viu muitos exemplos disso, onde o governo, de um governo de esquerda, governo de direita, não interessa. Quando o Lula assumiu, eu não votei no governo do Lula, mas eu torci pelo governo do Lula. Eu torço pro meu país. Os caras querem ver quanto pior, pior. Então, que se dane, boicota o país. Se a gente elegesse quem a gente gostaria, primeiro tem que ter um candidato que eu gostasse. Até hoje, raramente eu vi, né? Alguns candidatos alguns presidentes fizeram um trabalho razoável no Brasil, mas eu nunca vi aí um grande líder que se destacasse a ponto de dizer, meu Deus do céu, esse cara fez em 4 ou 2 mandatos em 8 anos aquilo que podia ter feito em 50 com os incompetentes. Está faltando equilíbrio. O Brasil está cansado das ideologias extrema esquerda, extrema direita. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais. É um negócio assim, pelo amor da preguiça de ler notícias sobre esses caras todos, entendeu? Então, eu acho que sim. O Brasil está, infelizmente, eu fico sempre otimista, sempre torcendo. Torci muito por esse governo. Não interessa que eu não seja de esquerda. Vamos esquecer essa hora. Assumir o governo, vamos torcer. Tem governo socialista no mundo que faz razoáveis, né? Mas eu sou super capitalista. Eu penso... Eu sou um pouco de centro-direita, né? Mas não sou extremista da direita, entendeu? Eu gosto do equilíbrio das coisas. Também não gosto. Tudo que é extremo é ruim. Tudo. Você pode olhar. Os extremos em religião, quando os caras são os muçulmanos xiitas, você não pode condenar todos os muçulmanos do mundo, porque tem 10 ou 15% dos muçulmanos que são malucos xiitas, que matam e que fazem isso com as mulheres, como estavam fazendo no Irã, as coisas que acontecem no planeta. Então, assim, nós estamos precisando que acontecesse, que nascesse, nós tivéssemos um líder equilibrado, né, ponderado, que nós tivéssemos um Congresso mais responsável, um Senado que pudesse, né, fazer com que o país buscasse alternativas. Nós temos muita chance se a gente for bem administrado. O Brasil mal administrado, como está sendo há muito tempo, é muito complexo ele dar certo, é muito difícil dar certo. Tem muita coisa boa acontecendo, como tem muita coisa ruim acontecendo. Tem que ter mais coisa boa do que ruim. Esse que é o problema. Então sempre tem um escândalo, tem uma coisa, alguma coisa para nos decepcionar, alguma coisa para tirar, vamos dizer assim, a seriedade, tirar o atrativo do capital internacional. O Brasil precisa de investimento internacional. A Bolsa só subiu agora recentemente porque entrou bastante dinheiro de fora, até porque o Brasil ficou barato. Sim. Né? Então, assim, o dólar o real estava desvalorizado, então cada dólar aqui valia muito para o investidor internacional. O juro brasileiro é o mais alto juro real do mundo, não estou falando nem do nominal. Pouca gente sabe a diferença do nominal e real, mas a gente tem que falar, o juro é 15%. Não, o juro é 10, 11%. Sim. Tem que tirar a inflação. Claro. Mas esse juro real é enorme, entendeu? Então atrai o capital. Maiores do mundo, né? E se você estava com estabilidade do câmbio e o juro alto, você estava muito bem. Quando o câmbio varia muito, pode te tomar o lucro do teu juro alto. Mas quando não está variando e ficou bastante tempo, né, nos 5,50, 5,60, 5,40, nesse patamar, então o juro realmente atraiu muito investimento. E as empresas baratas, empresas boas, espetaculares. Né? O Brasil tem sistema bancário fantástico, o Brasil tem empresas assim incríveis, né, que são Vale, Ambev, o que quiser, os bancos, o Banco Itaú, Bradesco, BTG, só tem players incríveis para você botar teu investimento lá e saber que vai ser um bom investimento.